Olá, turma! Damos início a mais uma unidade e no vídeo de hoje eu trago uma reflexão pertinente à nossa sexta unidade. Dentro da nossa sexta unidade, nós trazemos o conceito de desenvolvimento de comunidade. Inicialmente, a unidade ela traz uma reflexão dentro do cenário americano, colocando-se no primeiro momento, na década de 20, tinha um viés filantrópico. Posteriormente, nós vamos observar o desenvolvimento de comunidade a partir de uma lógica governamental, na década de 30. E aí, quando nós trazemos esse discurso, o desenvolvimento de comunidade para o Brasil, é muito importante que nós possamos compreender que o desenvolvimento de comunidade ele vai superar as barreiras, ele vai ultrapassar os muros dos Estados Unidos e vai justamente chegar ao Brasil através de alianças políticas, onde os Estados Unidos eles ofereciam não apenas uma ajuda financeira, mas também uma ajuda humanitária, tendo ali como discurso garantir o desenvolvimento econômico do país. E aí nós vamos observar o desenvolvimento de comunidade dentro do Brasil justamente no governo de JK, governo conhecido aquele como o governo que prometia um progresso de 50 anos em apenas 5 anos. E dessa forma nós vamos observar que aquele desenvolvimento de comunidade ele vai estar ali, claro, dentro do governo de JK, do Juscelino, e aí que era o governo aquele que foi em meados da década de 50 e início da década de 60, e naquele momento nós vamos observar que esse desenvolvimento de comunidade também traz junto dele, junto ao Brasil, a participação da Organização das Nações Unidas, a ONU. E aí justamente naquele momento a ONU ela chegava ao Brasil pontuando ali naquele momento um discurso de igualdade e também de ajuda, de forma que era necessário pensar ali um ajustamento da população e uma padronização da mesma. Então, dessa forma, nós observamos ali que havia ações pensadas no âmbito da comunidade, e era muito importante que nós pensássemos que os Estados Unidos eles foram sim responsáveis pela expansão desse discurso de desenvolvimento de comunidade quando nós trazemos aqui para a relação, quando nós trazemos aqui para o Brasil. Então, dessa forma, nós vamos ali identificar o estabelecimento de relações, de alianças diplomáticas, de jurídicas, justamente dentro de um discurso voltado à modernização daquele país. E aí, quando a ONU ela chega no Brasil, ela reforça esse discurso de desenvolvimento de comunidade dentro de um discurso onde era necessário incentivar a população a se envolver em planos regionais e também nacionais. E aí era colocado um discurso que para o país conseguir avançar economicamente, deixar de lado o atraso econômico que era vigente, era necessário sim que houvesse ali uma modernização do país, por isso que o JK colocava 50 anos em 5 anos, dentro desse discurso de modernização, e também, consequentemente, a consolidação da ideologia capitalista. Então, nós vamos observar que o desenvolvimento de comunidade no Brasil, ele tinha sim que envolver a população brasileira, em suas ações, e o que nós vamos observar é que naquele momento as comunidades elas recebiam essa orientação, esse acompanhamento por parte da ONU, e aí naquele momento o discurso é que elas tivessem a possibilidade de resolver os seus problemas sociais. Então a ONU colocava exatamente isso, que aquela população ela seria sim responsável por resolver os seus problemas sociais. Então era necessário naquele momento que houvesse ali a validação de um mito de progresso, onde a comunidade ela fosse incluída nesse discurso de progresso. Então ela deveria sim garantir ali a sua funcionalidade. Então ela deveria naquele momento garantir ali o seu ajustamento dentro de um discurso onde era válido ali um tratamento moral e também educativo, de forma que aquela população se sentisse pertencente àquele processo ali de modernização que o país vivenciava naquele momento. Então nós vamos observar que naquele momento, quando a ONU ela chega no Brasil, ela traz junto dela esse discurso de educação, onde naquele momento não era apenas
o objetivo central diminuir ali o índice de analfabetismo, mas também era necessário que a população brasileira estivesse adequada ao padrão desenvolvimentício esperado naquele momento, ok? E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje, trazendo o desenvolvimento de comunidade dentro do Brasil e também trazendo a chegada da Organização das Nações Unidas no Brasil como uma validadora desse discurso de desenvolvimento de comunidade, no qual pregava-se ali uma modernização do nosso país e também ali a contribuição por parte das comunidades dentro de um viés ali moral e educador, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!